Amém. Que bom te ver aqui. Obrigado por estar acompanhando os vídeos. Fizemos algumas lives, ficamos um tempo afastados. Estamos retomando. Espero que você esteja gostando aqui dos conteúdos. Mudamos um pouco a forma aqui de fazer. Agora estamos fazendo uma leitura, seguida de uma breve comentário um pouco maior do que o de antes. Creio que isso serve para edificar a vida de todos. Espero que você esteja acompanhando aí. Então não se esqueça de curtir e de compartilhar esse conteúdo para que essas mensagens alcancem mais pessoas. Muito obrigado. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 14. Vamos ler juntos a Bíblia? Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estão como que falando ao vento? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito como o não instruído, poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal para os que não creem. Mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos de que ele tem no coração
se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele que fala em línguas e ainda outro que faz a interpretação. Que tudo seja para edificação. No caso de alguém falar em línguas, não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Bom, aqui esse capítulo, ele é interessante porque nós estamos falando aqui, né? Paulo já tinha falado quais são os dons, né, espirituais. Fala sobre o amor ser o maior, né, no capítulo 12 e no 13. E agora ele entra aqui com uma questão de ordem, né? Porque imagino eu que naquele momento a igreja estava tomada de situações ali e que essas situações poderiam até ser consideradas como bagunça. Até ele fala ali, se uma pessoa não crente chega nessa igreja, o que ela vai pensar? Vai pensar que todo mundo é maluco? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a desordem nos nossos cultos, né? Então, esse capítulo 14, ele está falando um pouco do uso correto dos dons espirituais na igreja. Basicamente é isso que ele fala nesse capítulo. Então, Paulo escreve aos Coríntios sobre o uso desses dons, né, com ênfase no dom de profecia e de línguas. E aqui é interessante que ele frisa muito bem essa questão do dom de línguas, né? Porque normalmente em igrejas pentecostais é cravado que a pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo, ela precisa falar em línguas, né? Como ocorreu ali no dia de Pentecostes. Mas eu creio que isso é um assunto para outro vídeo. E aqui a edificação é o ponto-chave. Então, tudo que edifica o corpo, né? Que a gente falou um pouco já também sobre isso. Tudo aquilo que edifica o corpo, que edifica a igreja, é aquilo que eu devo, né, cultivar. E ele divide aqui esse nosso capítulo, eu consigo dividir em 3 partes, né? Sendo a primeira delas a supremacia da profecia para edificação, ou seja, Paulo encoraja a busca pelos dons espirituais. Então ele está encorajando o povo de Corinto a buscar, especialmente profecia, porque edifica a igreja, e o de línguas, que vai edificar só a pessoa, porém, se interpretado, edifica também a igreja, né? O segundo ponto aqui, dos versículos 6 até o 19, é o uso da interpretação de línguas. Então, as línguas sem interpretação não traz nenhum tipo de vantagem para a igreja. A igreja pode ser considerada, como eu falei, como louco, né, que o Paulo comenta, e é isso. As pessoas às vezes não vão entender
Então, a pessoa que não é crente, ela chega naquele ambiente e vê toda aquela situação, ela vai se constranger, com certeza, né? Então, principalmente se ninguém estiver traduzindo aquilo, né, que está sendo dito. Porém, se há uma profecia no meio de um culto, é muito mais fácil da pessoa entender aquilo que está acontecendo e seguir em frente, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E ele fecha o capítulo do 26 ao 40, sendo bem enfático na questão da ordem e na decência no culto. Por que que é importante isso aqui? Porque se imagina chegar numa igreja e todas as coisas acontecendo desordenadamente. Existe um mínimo ali do que deveria ser feito e que poderia ser feito nessas igrejas para que esse tipo de situação não ocorra. Então vamos lá. Se eu estou numa igreja e alguém começa a falar em línguas, daí outra pessoa falando em línguas, outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa, vai virar uma confusão. Então, até Paulo adverte aqui nesse sentido mesmo, para que não vire uma bagunça o culto, né? Seguir certas ordens, certas coisas dentro do momento ali do culto é muito importante. Tem momento para louvor, tem momento para oferta, tem momento para oração, tem momento da palavra. Então eu creio que tudo isso é um conjunto que vai formar esse culto, esse serviço ao Senhor, diferentemente de todo mundo sair fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu creio que isso não é legal e não é o foco, né, das igrejas. A igreja precisa ser ordenada. Gostaria de deixar aqui frisado o versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, assim, Deus é de paz, não é de confusão. Então, a gente precisa estar atento a essas situações. Precisa estar mais ligado nesse tipo de coisa, para que a gente não fique preso, né, em situações, em embaraços ali, né? E a pergunta que fica é como que a gente está exercendo os dons espirituais nos nossos cultos, né? Nos nossos momentos ali de igreja, como que isso está funcionando? As pessoas estão conseguindo edificar umas às outras? O que você tem visto aí na sua congregação? Compartilha com a gente, vamos tentar abrir um canal aqui para discussão. Creio que isso é importante, mas eu creio que também que a gente precisa estar atento naquilo que as escrituras estão dizendo para nós. As escrituras dizem que precisa de ordem, precisa de sabedoria, né? Precisa de amor, precisa dos dons, é claro, mas vamos ser, como diz, né? Aprecie com moderação, né? Dentro daquilo que a palavra permite, sem exageros, sem situações constrangedoras, porque eu creio que Deus não se alegra com determinadas coisas que podem estar acontecendo por aí. Então, espero que esse conteúdo esteja te edificando, que você possa, né, ser restaurado aí em algumas coisas, né, que nós falamos aqui hoje, e que você possa ter esse discernimento e possa também revelar isso aos seus conhecidos, parentes, amigos e outras igrejas aí. Bom, obrigado por estar aqui conosco até agora. Não se esquece de curtir, compartilhar. E nós nos vemos na leitura do capítulo de número 15. Muito obrigado.